as pessoas chegarem diante do trono branco, que não é o trono do Senhor Jesus, é o trono do Pai, do Deus Pai, essas pessoas não terão o Filho, que é Jesus, como advogado. Por quê? Porque não o aceitaram. Eles estarão sozinhos diante do grande juiz. O juiz que não vai decidir apenas por alguns anos de cadeia, não, mas por toda a eternidade. Toda a eternidade. E vai ver, vai abrir o livro da vida. O livro da vida nem precisava, mas o livro da vida estava lá, vai estar lá para conferir se o nome daquela pessoa está lá. Para que ninguém venha dizer assim, não, mas eu aceitei Jesus. Você aceitou Jesus? Deixa eu ver aqui no livro da vida se tem o seu nome. Olha, aqui não tem seu nome, não. Quem diz aí que eu tenho, que está o nome escrito? Deixa eu ver, qual é o teu nome? Antônio, não sei das contas. Não está aqui não. Fica aí de pé esperando a sua vez. É assim que vai acontecer. É mais ou menos isso. Se o seu nome não está no livro da vida, então você tem que correr atrás. Mais do que tudo nesse mundo. Mais do que o ar para viver. Então diz assim: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Quer dizer, um por um. Não vai ter esse negócio, não, tem tempo, eu tenho que ir para o trabalho agora. Não, acabou. Não vai ter esse negócio, aí eu tenho, minha mãe está me esperando, meu pai. Não. Bom dia, pessoal. Você viu o profeta sua inteligência, sua fé e seu futuro, do bispo. Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7. O Espírito de Jesus e junto o Espírito do Pai, Pai e Filho, ele diz: ao vencedor eu darei de comer do fruto da árvore da vida. Você pode comer o maná, você pode comer qualquer coisa, mas nenhum traz esse poder desse aí. Esse é o primeiro. Porque esse está onde? Dentro do paraíso. O estudo, a fé e a inteligência do bispo é fora, é abismo. Porque só existe dois. Ou você está com a sua alma viva e está dentro do paraíso e comendo do fruto da árvore da vida, que é a inteligência, sendo alimentado pelos dois, para você subir para a cidade dele. Que é a prova que Adão e Eva passou. Ele não falou que é um por um julgado, aqui está sendo julgado. Paraíso. Mas você tem que viver a sua alma. Aí está o bispo com uma alma morta, no abismo, que foi o
casal Adão e Eva. Mataram a sua alma e lançaram o Espírito, Pai e Filho, lançou eles para o abismo, fora do paraíso. E deixou uma espada. Gênesis 3, no 22, ele deixou a promessa para o filho do diabo, do abismo, que é esse aí, que é o abismo, que é você que está ouvindo aí. Porque você não tem o Espírito de Jesus. Você não está no paraíso. Você não está comendo o alimento do fruto, que é inteligência, meu amigo. Que é inteligência. O fruto diz que dá inteligência. E quem te dá isso é só o Pai e o Filho. E o Apocalipse. O Pai dá o Apocalipse, que tem a única promessa que ele fez na fundação. Testemunho de ninguém. Ninguém, nesse momento, você pode pegar para trás. Porque ninguém comeu do fruto. Ninguém. O único cara, 2000 anos atrás, eles andavam, aquela geração a pé, pregando o evangelho, que era o mundinho, apóstolo Paulo, foi arrebatado. Mas antes dele ser arrebatado, ele foi ressuscitado. Num clarão, que era a expressão que o Espírito apareceu para ele. Mas o Espírito apareceu de várias maneiras. Com Davi foi com óleo, com Sansão foi com cabelo, com Moisés foi com a sarça, e ali por diante. E ali por diante. Só que eles devem essa promessa, o Pai e o Filho. Eles são devedor do futuro. Não depende das suas obras. Não. Não depende da tua santidade e nem da sua fé. Depende da sua inteligência. Da sua inteligência. Porque a sua fé pode ser extraordinária, mas é do abismo. A sua fé pode ser, a sua santidade pode ser luz, mas é do abismo. O diabo se transformou em anjo de luz, que é querubim, a semelhança de Adão e Eva. Como Adão e Eva, após comer do fruto, eles se tornaram querubim. Eles não eram, eles eram naturais. Naturais. Para cuidava, Adão era o guardião do paraíso. Gênesis 2, no 7 ele criou Adão, alma vivente. E no 15 ele falou, Adão, você é para guardar. Mas depois que ele comeu, ele deixou a promessa, ele falou, eis que o homem agora é igual a nós, para que não tome do fruto da árvore da vida e coma, porque no dia que ele comer, ele vai viver o quê? Eternamente. Fora disso, meu amigo, não existe outra promessa para ter a eternidade. Não existe. De Gênesis a Apocalipse, se você me mostrar, estou no Face, que existe outra promessa, para você ter a eternidade, eu nunca mais toco na espada e fecho e me calo a boca. E respeito o Espírito, se for verdadeiro o que você vai me mostrar. É que vocês não têm luz, cara. O abismo não tem luz, não tem inteligência. Porque a luz não tem inteligência, a luz da inteligência. A ciência da inteligência, o espírito da inteligência. Porque não depende a salvação do homem mais. Ora, se dependesse do homem, dependia da lei de Moisés. O homem viver. Da lei. Não dependia da oferta do céu. Você depende de viver hoje aqui da oferta. Você receber pai e filho. São dois testemunhos que deram e que te ajudam para você ter a eternidade. 1 a 2000 anos atrás. Para você escapar disso aí. Quem não venceu o bispo, o espírito do bispo está dentro do bispo, o coração do bispo, que é enganador e acusador, porque ele está falando de corpo. Ele está falando de alma, que vão parecer eternamente, que é ao contrário que aconteceu no julgamento de Adão e Eva.
Gênesis 3, no 19, Adão, do pó você foi tomado, para o pó você volta. Fora disso aí, é abismo. Luz do abismo. Anjo, querubim, sem saber que é, pegar a espada, porque a espada só pode ir para a mão dos querubim. Ou você é um querubim do abismo, Deus, ou você é um querubim do paraíso, Deus, a semelhança do Pai e do Filho. E do abismo, DNA morto. Paraíso, DNA eterno. Só existem esses dois. Só existem esses dois. Se você me abrir as escrituras, feiticeiro, maldito, enganador, e me provar dentro que existe terceira opção para uma pessoa ter a eternidade, também fecho. Eu sou humilde a reconhecer meu erro. Porque eu não vou afrontar o Pai dos Espíritos e o Espírito Santo, falar o que não é verdade. Não. Só existe essa promessa: comeu do fruto da árvore da vida, se vive eternamente. Só existe. Abra a mente, meu amigo. Abra a mente. Fez na fundação para o homem depender dele, o homem do abismo. Você acha que ele criou só a semelhança de Adão e Eva? Claro que não. Ele criou a semelhança dele. São os que guardam esse fruto, que são querubim, que sabem que são querubim, mas não revelam para ninguém, porque o Pai não deixa revelar. Rei de Salém, os 2 anjos que tirou a família de Ló da cidade que foi destruída, Sodoma e Gomorra. Jacó lutou com um, venceu para ser abençoado, porque o anjo não ia abençoar ele, porque era a ordem do Pai. Não abençoou esse cara, não, porque ele tinha passado pela prova dele. E Jacó lutou e venceu. Aí está. Ele tá chamando aqui o filho de Jacó, porque ele fez a promessa com Abraão, que vô de Jacó, que ia dar a segunda terra, sair desse planeta, porque o evangélico do bispo, ele não encaixa no evangélico eterno, porque tem 12 tribos da família de Jacó esperando para subir para a segunda terra, para explorar o espaço, o céu, para campear o que tem escondido para cima. Enquanto os malditos religiosos, judeu, maldito, você chega aqui, de lá que é judeu, filho de Abraão, se você tiver inteligência e o espírito que estava com eles. Você não é salvo não, cara. Não se engane. Que tradição, aqui não tem tradição, cara. Ou você tem o espírito que estava com Abraão e Jacó, ou você não sobe para cima. Não sobe. Você fica no abismo, louvando o diabo, que é o bicho, seu patrão, que te dá o seu Deus, como Judas, traidor, parou na ceia, sem futuro. Te deixa ser louco, dia e noite atrás da marca dele, que é o dinheiro. Você tem que estar aqui pensando em dinheiro, acordar pensando em dinheiro, levantar pensando em dinheiro, e se você não tiver na palma da mão, ele não te dá um milagre, porque é a função dele, é o reino dele, é o reino desse endemoniado, é o reino do abismo, meu amigo. Você tem que sair do abismo, de uma mente louca dessa, porque quando cair a ficha, como Judas caiu, você vai correr para onde? Porque dentro do bispo Macedo e dentro de você, que está ouvindo ele, existem 2 espíritos malditos que vão te tirar a vida, que vão te destruir, como destruíram o Judas. O acusador e o enganador, que o filho venceu no sangue, os 2. Porque o enganador queria enganar o filho também, quando foi para a prova. Ele venceu a prova dele. Quando ele pegou a lei, em João Batista, o céu se abriu para ele receber o evangelho eterno do Pai, o novo. Mas ele tinha de vencer o velho que ele tinha, que era da lei, da mãe, da família de Jacó, velho.
Já tinham caído, o abismo. Ele tinha de vencer do abismo, para ele segurar no que vinha do paraíso. E ele foi para lá. O do abismo tinha o poder, que era a lei. De todos os reinos forneceu a ele. Se você dobrar o joelho, Jesus, sei que você é filho de Deus, se você dobrar o joelho, eu te dou tudo. Foi me dado. Poder, Adão, filho de Adão. Era o dono do paraíso. Até ele vencer a prova. Ele venceu a prova, ficou calado, e ele só tomou posse do paraíso, que era de Adão e Eva, da família dele, quando ele derramou sangue, ele está consumado. Aí sim. Aí ele transformou todos os filhos de Adão a mesma coisa, que de semelhança do Pai. Por isso que o mundo estourou. De lá para cá, olha a tecnologia que tinha lá, a inteligência tinha lá, e hoje que nós já estamos partindo, tem gente saindo para o segundo planeta. Enquanto os filhos de umas éguas. Isso mesmo, cara. Aqui eu não vou língua de escritura velha, tem 2 escrituras novas para ir para frente. E é a nova língua, a outra é a inteligência de planetas, cara. O que tem guardado para cima aí, ninguém viu ainda, cara. Mas é muito bom, porque é a paz e a justiça que chega nas pessoas, nas tribos. 12 tribos. E nos filhos. Porque quando ele morreu, transformou todo mundo em filho. Agora, os perturbados, pro apóstolo dele ali, soprou o espírito, que adiantou? A mesma coisa que jogar, dar pérola aos porcos. Porque quem deles comeu do fruto? Porque a única promessa e a única dívida do pai e filho que tem com o mundo é o fruto. Para ficar em paz com o mundo. Para chegar a paz no mundo. Para chegar a paz com os homens. Filho dos homens. Ele deu o filho dele para fazer isso. E o filho dele soprou para os apóstolos, carnais, carne, Pentecoste, todo mundo pregando. Voltaram para a lei de Moisés, pregando. Achavam maravilha expulsar demônio. Achavam maravilha fazer milagre. Mas tinham de escrever seu nome lá no paraíso, meu amigo. Os anjos têm que aceitar seu nome lá, porque o nome de Jesus foi aceitado, porque os anjos vieram a favor dele. Esses anjos que você tem aí é uma fraude. Isso aí você tem da palavra. Apocalipse 13, 13. Grandes sinais, a palavra diz, mas tu está sem espírito, você não está no paraíso. Porque o paraíso é lugar do Espírito Santo. Do Espírito de Jesus. Ele é dono. E o fruto é dele. E só ele te dá para você comer a inteligência, para você entrar na cidade do Pai. Porque ali está Pai e Filho, são 2 tronos, Pai e Filho. Na cidade santa, que vem a inteligência do construtor, que construiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no 7 descansou. Esse mundo, esses planetas que ele construiu, ninguém tomou ainda, ninguém pôs o pé ainda lá, meu amigo. Ninguém pôs o pé. Porque esse é abençoado, e se não existe maldição nele, o mundo futuro. Mas você tem que sair do abismo. Você tem que chegar nesse momento que você está ouvindo aí. Você pode ser o bispo Macedo, você pode ser o pastor mais usado, você na mão do diabo, porque na mão do Espírito Santo não é, porque você não está no paraíso. Estou te enganando? Você não é servo dele, e nem irmão dele, e nem da família dele. Você é da família do abismo, poder miraculoso, está sendo usado na mão do diabo. Se você não disser para você que você está morto, porque o abismo é lugar de morto, vive é paraíso. O apóstolo Paulo, morto, ressuscitou, foi arrebatado, o arrebatamento da carne, todo perturbado, sem inteligência nenhuma, voltou para o abismo de novo. E viveu, mas ele foi inteligente, ele não falou, não pregou mais, como foi Adão e Eva. Quando a Eva recebeu o primeiro filho, que foi uma maldição, que matou o outro, Caim matou Abel, ela se calou. 7 que buscou de novo o paraíso, mas não comer do fruto. Aqui, meu amigo, você tem que comer do fruto. Mas você tem que entrar no paraíso e ser recebido lá em cima vivo, não morto, porque você está no abismo morto.
E você só vai viver quando você tirar de dentro de você a morte. E a morte se tira no lago de fogo com enxofre. Que é o único que faz para você viver é o Pai dos Espíritos, que é o testemunho dele. Que é o Apocalipse. Deu para o Filho. Mas ele que faz. Hebreus 12, 9, ele diz, se me temer, me respeitar e buscar a mim, eu faço viver. Aí você tem que achar o que você teimou. Você vai lá para Isaías 55, no 3, a alma. Aliança perpétua, sem fim. Que é para as tribos. 12 tribos, de Apocalipse capítulo 2, 14, 1. Pai e filho ali, reino ainda, os que são reino dele. No 5 e no 6, que não pode haver mentira. Porque eles morreram porque acreditaram na mentira. Amaram a mentira da Eva. O abismo ama a mentira. Se é mentira, o abismo não vive. Falo segundo, você pode mentir para uma pessoa sem usar a espada, que isso é normal, porque às vezes você se obriga a mentir. Isso aí, esse erro. Se você disser, vou amanhã lá e não for, você mentiu. Se você pegar a pé da letra. Se você pensar numa mulher do seu irmão aí da sua fé, de transar com ela, é pior que você tocar nela. É melhor você ir lá e tocar e transar com ela do que você foi a ordem de Jesus que deixou. Mas todo esse erro, toda essa pregação dele, ele destruiu na cruz. Porque ele sabia que não ia, que ele precisava morrer, porque daí ele levava tudo isso, a pregação que ele levou. Agora, se ele rejeita a morte dele, se ele rejeita, não, rejeito, não vou para a cruz. A pregação dele não tinha valor nenhum. Mas ele levou todo o erro, limpou o paraíso. Então só existe uma saída, você se humilhar, dizer que você está morto e precisa viver. Que você está no abismo e você precisa subir para o paraíso. E para você viver, você tem que tirar de dentro de você a morte, o inferno, que encaixa no estudo de Apocalipse 20, que o bicho está falando. Só que ele entende carnalmente, ele entende como alma. Ali são espíritos da morte que está dentro de você, espírito do inferno, espírito enganador, espírito do falso profeta, espírito da mentira, espírito da cobra, tudo que veio, que está dentro do seu coração. Seu coração precisa ser lavado com fogo e enxofre. Olha aí o povo aí, festejando. Estamos vivendo a época de quem? De Jó, dos filhos de Jó, só festa. Ontem eu estava fazendo um vídeo aqui no coisa ali, achei que era fogos, mais de 50 balas, uma gangue de São Paulo, que a outros pegaram e quase se mataram, que era a apresentação de motoqueiro. Então som sem futuro. É a mesma coisa os filhos de Jó na época, não tem futuro. Nós estamos vivendo o filho de Jó sem futuro. Só que ele deve o fruto. E você chegar até o paraíso, você tem que fazer o lago, você tem que viver, porque você está num abismo, morto. Você tem que dizer, como apóstolo Paulo, ou você, pode ser, ou você vem para cá e pede ajuda ao Pai dos Espíritos para ele derramar fogo e enxofre, como eu fiz quando eu era obreiro da Igreja Universal. Quando eu cheguei para o obreiro e falei que Israel era cemitério de profeta, poxa, 2 dias depois o pastor quase saiu do chão, meu amigo. Porque eu estou afrontando quem? Eles. E eu era funcionário dele, mas assim foi Moisés também. Moisés era funcionário de Faraó, ou seja, ciência de Faraó, amigo de Faraó, comia no mesmo prato que Faraó. Mas é assim que o Espírito coloca o que ele vai destruir junto no reino, para medir a força daquele cara. E Moisés sabia a força dele, só que não dependia da força de Moisés para destruir Faraó, dependia da força do Espírito. E aqui também, porque quem depende de destruir meus inimigos não sou eu. Eu posso te abrir a mente para você escapar. Agora, quem vai derrubar eles, ou amanhã eu dispor de mostrar, cair a máscara dele, é o Espírito. Com terremoto, com tempestade, com arrepio, falando. Numa palavra que eles derem, entrar uma dúvida, já era, vai para o chão, já era. E vai vir, não tem quem escape, a palavra é eterna, meu amigo. O mundo é eterno para cima. E o povo é acomodado festejando. Com as coisas que ele manda. Porque ele deu poder
as bestas. Então preste bem atenção, ouvinte do abismo. Se você não for humilde e dizer que está morto, não é o seu lugar aqui, nem assista mais, sai fora, esse cara não. Mas você que quer sair do abismo, subir seus pensamentos para o paraíso, viver, quando você vive os seus pensamentos, você veja que o apóstolo Paulo perseguia os pregadores da carne, mas de Jesus, era germinando a semente do evangelho de Jesus. Ele perseguia, encarcerava, viu Estevão morrer, mas depois mudou. O apóstolo Paulo, ao contrário, ele começou a defender. E todo mundo olhava ele como um homem de Deus. Todo mundo olhava ele como um pregador. Todo mundo olhava ele um homem enviado dos céus, com a inteligência dos céus. Só que ele subiu, foi o único que chegou ao paraíso, porque os outros tinham uma imagem e o corpo de um cara que convidou eles, que aqui não é aceitar Jesus. Não, nem eles lá não aceitaram Jesus, Jesus escolheu. Quem escolhe você para cá, é você que se escolhe não, mas a palavra que você está ouvindo é o Espírito que está te chamando. Da época, naquela época lá, eles que chamavam, Jesus que chamou, mas depois ele morreu para abrir o céu para todo mundo entrar. Na morte dele ele abriu, e aqui está aberto o paraíso, o céu, a porta. Para você subir, mas você só tem que fazer uma coisa, viver. Viver. Se você não viver, você continua no abismo. Você tem que dizer que a sua alma está morta, como a da alma de Adão e Eva. Quando você defende o casamento, a família, Adão e Eva, você defendeu eles. E a lei de Moisés, você é servo de uma lei que vai te destruir, porque dentro dela, da lei, ficou o acusador enganador. Chegou na Maria. E Jesus destruiu. E aqui você destrói o acusador enganador que está nas igrejas, que você tem dentro de você, lago de fogo e enxofre. São espíritos, nomes que estão dentro de você. E você tem que pedir ao Pai dos Espíritos, que são dois espíritos, fogo e enxofre, que destrua os pensamentos que estão sobre o seu coração, para lavar seu coração, que é a chave, que é a ligação sua ao paraíso e ser ensinado. Aí você vai lá para cima, seus pensamentos, você tem o carimbo de filho. Você, meu amigo, que quer ser batizado com o lago de fogo e enxofre, que é o último batismo, e destruir os espíritos da morte que está dentro de você, enganador, falso profeta, da cobra, são espírito, nome, pedir o único que pode fazer hoje. Não adianta você dizer nome de Jesus, não. Esquece, eu tirei nome de Jesus, tirei tudo. Eu nasci do Pai, como apóstolo Paulo. Você vê que o apóstolo Paulo lá em Gálatas 1:1, ele não fala que ele nasceu do Pai. O Pai ressuscitou ele, por intermédio de Jesus. Ele ressuscitou o apóstolo Paulo. Naquela época, hoje é o Pai, porque era o testemunho do Filho, que ele... Apóstolo Paulo escreveu o nome dele no livro de Jesus, do Filho, mas não permaneceu até o fim. Ele se calou e ficou quieto, porque ele não sabia o futuro. É a mesma coisa, eu dou um exemplo de Daniel. Daniel ficou 21 dias perturbado, endemoniado, perturbado mesmo na visão dele, com uma revelação que foi dada do céu para ele, mas que era de hoje aqui. E ele, na época era jejum que tirava essa revelação, ele jejuou. Aqui não existe jejum, não existe, não. Você tem que ter subir para isso, está na casa dele, meu amigo. Você está com o Espírito. Você não precisa jejuar, orar, nada. Você está com ele, ele que vai te alimentar, ele que vai te dar o teu dia a dia. Você quer pegar, subir para isso, você tem que pegar o primeiro passo, orar ao Pai dos Espíritos para descer fogo e enxofre, sair de dentro da igreja, qualquer igreja. Fique calado, fique na sua. Aqui você no Face vai ficar. Não me encher o saco ali, não vem me incomodar, fique quieto. Você não toca na espada, você não sabe, até você ser lavado.
Quando você for lavado, você recebe automaticamente o Espírito. Aí você não precisa te ensinar. Não precisa ninguém te ensinar, que é o final da aliança. Fala lá em 8 de Hebreu, no 11, 10, 11 ali, fala que ninguém mais precisa ensinar o outro, porque você recebe, você está com seus pensamentos no paraíso, e você, quem vai estar te ensinando e te dando o alimento da inteligência é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é a promessa que ele fez do fruto, vai te dar o fruto, que no fruto traz o bem, e você conhece o mal também, o que é ruim, você sai fora e pega o bem, aí você fica conhecendo o bem e o mal. Você que quer conhecer o bem e o mal, comer do fruto da árvore da vida, você tem que sair de dentro, pedir ao Pai dos Espíritos, para que Ele derrame fogo com enxofre, e faça seu lago, crie o lago, não pare de orar, nos pensamentos, não abre sua boca, que é lugar dele falar, que é lugar dele habitar, que é lugar dele te corrigir, que é lugar dele te ensinar. Não abra sua boca, você cria seu lago de fogo, você recebe o Espírito do Filho, aí você é transformado em filho. Você começa a devolver seu dízimo e essa oferta no Banco do Brasil, agência 0495-2, essa é a agência, a conta é 46.354-X, mora em Pato Branco, não é religião, não é santidade, não é nada. Se você for justo, faça mais. Se você for sujo, faça mais. Se você for limpo, faça mais. Esse é o modo que você tem que chegar aqui. Porque os pecados, senão você fica com o acusador dentro de você. Você tem que ser livre dessa praga. Porque ele não te acusa de nada. Nada. Porque acima do teu erro, você está nessa situação, se cumpriu a palavra. Todos estão debaixo da ira dele, que se cumpriu. E você tem que escapar da ira dele. Só com o lago de fogo, com enxofre, que te transforma em filho e você escapa da ira dele. Um abraço a todos, ó, festejando, o time aqui ganhou. Sou bobo, os atletas são famosos, curtem o melhor do mundo. E eu sou inteligente, eu sou fulano. Os caras se matam, cara, por causa de time. Não tem esse espírito, não. Não tem esse prazer nisso, não. Não. Mas tem o prazer em outras coisas que são boas. Sai com uma mulher bonita, coisa boa. Vivo na minha, não encho o saco de ninguém, respeito todas as pessoas. A pessoa se levantou perto de mim, fico calado, não brigo, não discuto. Se vim falar de religião, em redor de mim, rodear, falar de religião, fico calado. Porque eu sei quem são. Abismo. Porque se eu entrar pro abismo, eu vou ser igual a eles. Letra. Aqui está escrito, aqui está escrito, aqui está escrito, aqui está escrito. Olha, lei está lá. Vai se foder para lá. O abismo é assim. Ele vive de letra. O abismo vive de letra. O abismo vive de jejum. O abismo vive de oração. O abismo vive de ensinamento. Vem cá, ele não tem humildade. Não, você falou. A igreja B que a igreja C não se dão. O do paraíso não vive de letra. Ele vive do Espírito, que ensina e dá o alimento do dia a dia, que é do fruto. Você só acha a eternidade no fruto. Se você achar em outro lugar, me diga. E tem mais. Se você se acha inteligente, sábio, pastor, bispo, e você está nesse momento questionando dentro do teu coração, examine você mesmo se você tem a eternidade. Porque ele prometeu para Jó. Jó 38, 1, 2, 3 e 4. Ele chamou Jó para ensinar a ele. O espírito do fruto da vida chamou Jó. Pai e filho ali chamou Jó. Jó, vem cá. Incircuncioso, porque ele não tinha dado filho ainda da inteligência. A oferta do céu. Para que Jó abrisse a mente de Jó. Mas Jó estava questionando. Que queria saber o porquê daquilo. Mas Jó foi exemplo para nós hoje aqui. Porque Jó teve uma fé íntegra, uma fé extraordinária, que não abandonou o espírito. Temos que se espelhar nesse cara muito bem, o cara, né? Teve doença, perdeu riqueza, pegou uma lepra e ficou firme.
Quantos outros que não aguentaram, primeiro já se soltaram. Por quê? Porque era semente caído em pedra. Não era em terra boa. E Jó era em terra boa. Mas Jó e vocês tem uma diferença grande. Porque Jó tinha humildade. Por isso que o Espírito deu dobro de riqueza, 10 filhos de novo, 3 filhas lindas, que ele se orgulhava de ter aquelas filhas. Imaginou as filhas hoje numa sociedade. Aí, poxa, olha a filha de Jó, cara. Porra, esse Deus de Jó, olha o Espírito que cuida de Jó. Esse sim é verdadeiro. Porque as filhas que Jó tem, olha, cara. Olha a riqueza, restaurou. E os caras morrendo e Jó chegou a 140 anos de vida. Simplesmente porque ele não respondeu o Espírito, ficou calado, porque ele não sabia. E essa é a pergunta. Você estava junto com o pai e o filho na fundação? O seu Espírito estava lá, porque o pai e filho é Espírito. Pai dos Espíritos e filho. Filho do Pai dos Espíritos. E eu, filho do Pai dos Espíritos. Rei de Salém, filho do Pai dos Espíritos. Eclesiastes 12, no 7. Alma, ali não diz alma, mas é pó. Pó, nós sabemos que a alma volta para o pó. Gênesis 3, no 19. E o Espírito volta a Deus que deu. 100% verdadeiro. Isso. Mas vocês não têm essa fé, essa inteligência, e nem podem garantir a eternidade. Por quê? Abismo. Luz das trevas. Um abraço a todos.